Olá, tudo bom? Aqui é Ederson Varejo, muito obrigado por você estar nesse encontro comigo aqui. Hoje nós vamos falar sobre perdas. E esse bate-papo vai ser um bate-papo muito assim de interação, então eu conto com você, principalmente em você nos comentários fazer perguntas. Isso vai me ajudar a te entregar mais informações que sejam mais interessantes aí para você no dia a dia. Então não deixe de comentar, fazer perguntas, porque isso pode ajudar que eu faça aí composições de melhores números para você, de melhores resultados. E você também pode ir lá no meu canal, Ederson Varejo, no YouTube, se inscrever ou me procurar nas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook. É só ir no Google escrever Ederson Varejo, que você vai me encontrar para que a gente possa trocar ideias. E hoje, então, nós vamos falar sobre perdas. Eu vou me basear no último relatório da Abras, Associação Brasileira de Supermercado, que foi em 2019, onde ela fez uma análise ali sobre as perdas, envolvendo 3.212 lojas. É um número expressivo, mas não é o número total de lojas que nós temos aí dentro do varejo, principalmente quando se fala de supermercado, sobre perdas, tá? Então, nesse segmento de supermercado, vai ser o que eu vou mais permear aqui de falar sobre as perdas, o quanto acontece sobre as perdas. Então, fica comigo aqui, vamos debater sobre isso, vamos discutir sobre as perdas, tá? E a gente poder aí fazer uma interação maior. Ok? Combinado assim? Espero que esteja tudo bem. Teremos aí cerca de 20 a 30 minutos onde nós vamos estar discutindo sobre isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos, que eu preciso que você tenha aí contigo, é um papel e uma caneta para você anotar o que eu vou falar, os dados que eu vou falar, as discussões que nós vamos ter aqui, tá bom? E é claro, eu vou sempre permear em trazer uma solução para que você possa aplicar, independente do setor que você trabalha dentro da loja. Bom, vamos lá então. Já que você pegou o papel e a caneta aí, eu quero que você defina comigo aqui o que é perdas, tá? Primeira coisa, nós precisamos entender que qualquer loja do varejo, qualquer supermercado, qualquer padaria, qualquer farmácia, qualquer material de construção, ele precisa entender que ele vive de resultados. E a perda está intrinsecamente ligada aos resultados da sua loja. Tudo que se perde na loja se paga muito caro. E muitas vezes a gente não tem essa percepção, porque no Brasil tudo que se planta dá, a gente é a terra do desperdício. Para você ter ideia, segundo algumas pesquisas, diz que o que constrói num prédio, quando se constrói um prédio, o que sobra da construção do prédio dá para construir outro prédio, se é que não dá para construir um prédio e quase outro prédio aí com relação ao que se perde, ou seja, se tivesse aí, nós tivéssemos aí um controle maior, seria mais interessante. A perdas é aquilo que deixamos de fazer com qualidade, só isso. Ou seja, tudo que a gente deixa de fazer com qualidade, a gente gera as perdas. Tudo aquilo que a gente menospreza dentro do resultado, nós geramos as perdas. E você, profissional, precisa entender isso muito claro para você, é que as perdas, ela demonstra o quanto você está sendo efetivo no teu trabalho ou não. E isso é algo que a gente precisa começar a olhar com detalhes dentro da nossa loja. Então você, dentro do seu setor que você trabalha, você precisa entender, e eu sei disso, que você quer entregar o melhor resultado. Se você quer entregar o melhor resultado, você precisa compreender, então, que isso está atrelado a uma boa qualidade do serviço que você vem exercendo. E isso, cara, está no processo que você quer diminuir a perda da sua loja, tá bom? Então vamos definir isso aí. A perda é aquilo que não estão fazendo com qualidade. Esse é um ponto muito interessante, talvez é uma coisa que você deva discutir com seus colegas. O que eu não estou fazendo com qualidade, eu estou perdendo. Mas Ederson, tudo é. Por exemplo, se eu não coloco, eu sou um repositor de loja, seja no perecível, seja lá na mercearia, né, seja numa padaria que eu seja o balconista e não coloco preço no produto, eu estou tendo perdas. Pesquisas mostram pra gente que a gente
perde quando uma venda de um produto, quando o produto não é precificado, porque o cliente não entende qual o preço, ele não identifica o preço, ele tem medo de levar, passar no caixa e esse preço ser muito maior. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Talvez a gente nunca percebeu isso com perda. Talvez nós percebemos com perda aquilo que toda hora eles falam com a gente, olha, quebrou uma maionese, né? Ou esse produto mofou, isso é uma perda. Não, a perda é muito além disso. A perda permeia em dizer em detalhes, por exemplo, uma perda financeira. O comprador comprou um produto e esse produto ele não vendeu ao tempo do boleto dele vencer. Ou seja, o boleto venceu e não vendeu esse produto. É uma perda financeira. E o comprador, às vezes, nem presta atenção nisso. Então, a perda ela está ligada em vários detalhes dentro da loja. Conforme eu falei com você, todos os números que eu vou mostrar para você aqui estão atrelados a uma pesquisa que a Abrams fez em 2019, tá? Em 3.212 lojas nesse Brasil total aí, nesse país nosso aí, certo? E a gente vai entender um pouquinho disso aí. Falando disso, vamos lá, né? O que é as perdas? As perdas, ela tem dois parâmetros que é muito interessante a gente fazer aqui, é o que eu vou trabalhar com você durante esse encontro. Primeiro é você entender que tem as quebras, que são as perdas que são identificadas. Identificou que 62% são feitos de perdas identificadas, ou seja, quebras identificadas. E as não identificadas, 38%. Ou seja, de tudo que eles fizeram o levantamento, 62% foram identificados e 38% não foram identificados. Caramba, né? Você imaginar que tem coisas ainda que não é identificado da loja, existe. E eu vou conversar um pouquinho sobre isso com você mais à frente, mas primeiro eu quero falar com você quais são as quebras aí, as perdas que nós temos que são identificadas. É aquela que a gente tem consciência. Aquilo, por exemplo, quebrou uma maionese, eu vou lá, entro junto ao setor responsável de prevenção de perdas e dou baixa naquela maionese, né? Aquele suco que venceu, eu vou lá e dou baixa no setor de trocas e se não tiver trocas, vai entrar no relatório do sistema de prevenção de perdas que você perdeu aquilo. Então, isso são quebras conhecidas, né? São coisas que a gente conhece. Por exemplo, igual eu falei com você, há um conhecimento de não pôr o preço? Há um conhecimento ali. Porém, ela não é uma quebra identificada porque não dá para mensurar. E aí que é interessante, ou seja, existe um número muito grande ainda que a gente não consegue mensurar. Coisas ainda que a gente não consegue mensurar. Eu perdi vendas, que é uma quebra, né, uma perda ali, e eu não consigo mensurar quanto que eu perdi daquilo. Eu posso mensurar, talvez, num relatório no seguinte: quanto que eu vendo desse produto quando ele tem preço, e quando ele não tiver o preço, por quanto que eu não vendo, ok? Outro ponto que é muito interessante a gente começar a observar dentro das perdas, que são as perdas que nós precisamos identificar, né? Que dentro desse contexto, dentro desse parâmetro todo, eles pegaram essas perdas conhecidas, que nós temos conhecimento, e começaram a separar. Eles separaram como? Quais eram as causas dessas perdas? Quais eram as causas que realmente geravam essas perdas? E chegou ao seguinte número, olha que coisa interessante, anota aí para você ter. 7% foi de furtos internos. 7% foi de furtos internos. Ederson, o que é furtos internos? São quando acontece internamente furtos, ou seja, funcionários mesmo extraviam produtos. Por exemplo, um açougue, uma carne era para ser pesada num código e foi pesada no outro código com extrema consciência desse açougueiro, ok? Ou quando o repositor sentiu que estava na vontade ali, sentiu um desejo que tinha essa autorização, foi lá e degustou um todinho, né? Sem autorização, foi lá e degustou um todinho sem passar no caixa. Então, é também um furto interno, certo?
O furtos internos, ele tem uma representatividade dentro dessa gama que deu 7%, ou seja, dos 62% das quebras conhecidas, 7% era o quê? Desses 62, 7% foram o quê? Furtos internos. Nós tivemos 7% de fornecedores, quebras com fornecedores, ou seja, extravio de fornecedores, por exemplo. Isso está muito atrelado à recepção de mercadoria. Quando recebe a mercadoria, como que se está tratando aqui no recebimento de mercadoria? Né? Aquele produto chegou e foi conferido com nota cega, tinha pedido mesmo, ou ele estava sozinho ali e o próprio chapa entrou dentro do depósito, aí a gente fala um pouco disso na recepção de mercadoria, ou você pode ir lá no canal do Ederson Varejo no YouTube e procurar lá sobre os erros, acho que são 4 erros ou 5 erros que eu falo sobre a recepção de mercadoria, onde eu falo sobre isso. Então, às vezes, entra uma pessoa que não é da empresa, entra dentro do depósito e sai com algum produto. Então, ou seja, esses erros, eles são perdas que foram diagnosticadas e esse chegou no número de 7%. 11% foi erros administrativos. O que seriam erros administrativos? Seriam aqueles erros que acontecem dentro da loja que permeiam no sentido, por exemplo, o boleto venceu, eu não paguei, eu desengavetava aquele boleto, ou um erro administrativo no conceito. Então o número é até expressivo, mas porque a perda administrativa, ela realmente é mais bem avaliada, né? Porque é um fechamento de caixa, e isso aí permeia mais a gente observar dentro desse erro administrativo. 12% foi erros de inventário. E aí que é muito interessante, porque isso é uma quebra conhecida. Eu fiz o meu inventário e observei que tinha erros. Por exemplo, era para ter 200 caixas de leite, tinha 100, eu percebi que havia uma contagem errada. Então isso aí também me traz perdas. 17%, olha que o número cresce, né? Nós falamos de 7% de furto interno, 17% vai para furtos externos, ou seja, de clientes que entram dentro da loja, por exemplo, pegam uma Havaiana, pegam um uísque, ou pegam um sandal, aqueles produtos de alto risco, né, que é o par produtos de alto risco, que são geralmente mais visados pelo esse tipo de cliente. Por exemplo, cigarros são os que causam mais esse transtorno, e você vê que o número é expressivo. E olha que coisa mais interessante, de 62% das principais causas de perdas, 39%, quase 40% foram de quebras operacionais. E é isso que eu quero falar com vocês sobre essa quebra operacional. Eu vou pegar esses 39%, esses quase 40%, e destrinchar para você de como que é que eles fizeram a avaliação de que realmente representava dentro das quebras. E quebra operacional está ligado comigo, com você, que é o quê? O manuseio de produtos dentro da loja, os cuidados que nós devemos ter dentro da loja. E isso está intrinsecamente ligado em todos os setores. Anote muito bem, 40% das perdas que estão dentro da loja, elas estão ligadas ao quê? Com a gente. Então, eu quero que você que preste atenção comigo com relação a esse número e desenvolva isso aqui comigo, tá? Então vem comigo aqui e nós vamos falar sobre isso, ou seja, as quebras operacionais. Anote isso aí, que é muito interessante você discutir. Deixa eu ver se a posição minha tá boa aqui para você estar me vendo. Acho que é melhor ficar do outro lado aqui, né? Então, ou seja, olha só para você ver. Dentro das exposições inadequadas, ou seja, muitas vezes os produtos eles são colocados em exposições inadequadas, ou seja, de risco de estourar, de produtos que vão às vezes ser muito mais fácil serem furtados. Ou seja, dentro dessas exposições, apenas 5%, mas é um número expressivo dentro dos 40%, 39% na verdade, 5% foram por exposição, né, inadequada, tá bom? Embalagem violada, ou seja, teve ali um rompimento naquela embalagem. Quais foram os motivos? Pode ser na hora que eu estou levando o produto do depósito para a área de venda, eu posso deixar esse produto com muita carga dentro do carrinho, ele de baixo está tendo essa embalagem violada. Mas pode ser um cliente também que rasga a caixinha, né? Uma caixa que nós temos aí
de Presto Barba, mas nós temos também de Mac 3, nós temos também de creme dental, ou seja, produtos que podem ser violados nesse sentido de biscoito, né? Deteriorização, ou seja, o produto ficou ali e se deteriorou, estragou por motivo, calor, pela umidade, por estar perto de um produto que realmente ele não poderia estar, que poderia danificar. Vamos lá para o hortifruti, por exemplo. Acontece muito isso dentro do hortifruti. Hortifruti, por exemplo, você coloca um produto que não pode receber ventilação, você coloca ele debaixo de um ventilador, ou aquele produto que não pode ter muita iluminação, ele fica recebendo o reflexo da janela do sol. Esses produtos precisam ser identificados, porque isso aí vai causando deterioração. Armazenamento inadequado. Você vê que o número já cresce para armazenamento inadequado, cresce para 10%. Esse número, ele é tão expressivo no meu modo de ver que a gente precisa ficar muito atento nisso. E como que é um armazenamento inadequado? Isso está atrelado tanto no comercial, como no recebimento de mercadoria, como no repositor, a equipe ali de reposição. Então, por exemplo, no comercial, ele pode comprar algum produto que a câmara fica superlotada, a câmara de congelar, e essa câmara não comporta fazer circulação de refrigeração ali. Então, ela não vai manter aquele produto, ela tende a esquentar e nós vamos ter uma perda ali expressiva nesse armazenamento, então vamos ter uma expressiva na queda desse produto, né? Ele vai deixar de estar congelado e eu vou perder ali peso nele, então provavelmente vai ter uma perda expressiva, né? O produto danificado por funcionário, 15%, ou seja, volta lá, naquele não usei, joga o papel higiênico aí, bate no chão, passa perto do açúcar com um carrinho, ou seja, não tem um chapatex protegendo, passa o carrinho ali e rasga açúcar, então sai aqui furadinho. O arroz também pisa em cima da pilha de arroz para fazer. Gente, não pode pisar em cima da pilha de arroz. Você pisa em cima da pilha de arroz, você faz microfuros que vão, aí você vão trazer o quê? Alguma oportunidade de contaminação desse produto, né? O produto que às vezes fica também mal manuseado no sentido de que de colocar dentro daquele carrinho para exposição, né? Vencimento 22%. Olha, para você que trabalha na área de perecíveis, essa é a pior parte que dentro da pesquisa que apresenta quase 60% dos problemas dentro do perecíveis, limpezas, está atrelado ao vencimento. Então, mantenha o controle. Se você tem uma RP boa, provavelmente você pode dar entrada à nota com a identificação de data de validade. Mas o mais interessante dentro desse vencimento é você observar na recepção de mercadoria. O que é interessante? Você tem um time ali de 70% da vida útil para você. Ederson, como é que é isso? Eu vou explicar para você. Por exemplo, você olha lá no lote do produto, o produto foi produzido no dia 1º. Vamos pegar no dia 1º desse mês que nós estamos. E você foi lá e pegou aquele produto, está lá no dia 1º. E ele vence quanto? Daqui 30 dias, ou seja, vai vencer dia 30. Ok, qual é a data que eu posso receber? Até que data eu posso receber? Então você pode receber até o dia 9, que é 30% que é para o fabricante produzir e te entregar, e 70% da vida útil para você vender. Faça essa conta e comece a observar quem é que está extrapolando esse 70%, que isso vai acarretar para você um resultado ruim dentro da loja. Talvez você pode perguntar, e a questão aí que a gente tem do FIFO, né, que é os produtos que estão aí para vencer, que muitos do comercial compram, estão próximos de vencer. É um risco, não acho que deve ser trabalhado, porque isso é um produto que realmente pode ser identificado pelo cliente como produto de má qualidade. Você pode ter essa imagem também, a sua loja pode ter essa imagem. Então, o que é interessante? Você observar essa data. Outra coisa muito interessante, fazer o rodízio. Para você que é repositor, coloca os produtos com as datas mais próximas na frente e com as datas mais futuras para trás, ou seja,
primeiro que entra, primeiro que sai, é o primeiro que vence, primeiro que sai, é o PEPs, né? Primeiro que entra, primeiro que sai, ou PVPS, que é o primeiro que vence, primeiro que sai. Vocês têm que preocupar com isso. Outra identificação que você pode fazer no depósito é você identificar por cor, por exemplo, aquela etiqueta vermelha, ela pode ser para o mês de janeiro, a azul para fevereiro e verde para março. Se você chegou em março e viu uma etiqueta, né, da cor de janeiro, que é de vermelho, o que você pode fazer? Opa, eu tenho um problema aqui, porque já tem 2 meses que eu estou com esse produto dentro do depósito. Ele faz você identificar visualmente. E para você que é o que repõe, para você que operacionaliza a loja, é o gestor de loja, isso ajuda também você gerir melhor esse espaço. Outro ponto que o cliente danificou 23%, que é conforme eu até falei aqui da embalagem violada, né? Ou seja, às vezes a gente se confunde, mas esse é de conhecimento mesmo que o cliente danificou. O cliente foi lá, rasgou, ou ele era conhecimento novo. Então essa é a quebra que é identificada, né? Ou seja, a gente precisa entender isso, que isso acontece dentro da sua loja, você anotar esses números e começar a observar dentro da sua loja como que você vai ajudar dentro da sua loja a trabalhar isso, combinado? Outro ponto que nós precisamos falar, que eu falei, essa quebra identificada, eu quero falar para vocês sobre a quebra que não identificada. Essas são as mais difíceis que gera aí dentro dessa amostragem que foi feita pela Abras, de 3.212 lojas, né? Em 2019, nós tivemos 38% que foram quebras não identificadas. Se era não identificado, como é que eles sabiam? Através dos inventários. Uma coisa que muitos da operação de loja, eles correm, né? Morrem de medo, mas inventário é uma coisa que tem que existir, que se você não fizer inventário, você não conhece o resultado da sua loja. Então, faça o inventário, participe do inventário. Todo gestor de loja precisa compreender o resultado do que ele está fazendo. E se você trabalha no setor, você precisa saber se o seu setor está dando resultado. Até para que você possa realmente estar feliz com aquilo, com os resultados que estão acontecendo no seu setor e você possa estar animado com aquilo. Edson, então como é que faz? Bom, primeiro é pelo inventário, igual eu falei, contando mesmo. Não tem jeito da gente fazer outro modelo de conhecer a quebra, realmente conhecer as nossas perdas se a gente não fizer inventário. E olha que coisa interessante. Eu vou até escrever isso para você aqui, para a gente discutir, talvez aí, né, você escrevendo para mim, para a gente discutir. Eu vou aqui escrever isso aqui para você, tá bom? Olha só para você ver. Dentro dessa pesquisa que foi feita pela Abras, né, dessa identificação da Abras, foi se perguntado quem é que fazia pesquisa, quem é que fazia inventário, qual a frequência do inventário, né? Então foi feito essa identificação que anualmente, que faz o inventário, aquele anual, né? Aquele inventário anual, apenas 37%. É um número até, né, expressivo. Semestralmente, que é nos 6 meses, né, no semestre ali, nós tivemos um número de 25%, ou seja, que faz o inventário nos formatos semestral, tá? No formato que ele era trimestral, né, no formato trimestral, do trimestre, que é 3 meses, que é um número que eu gosto muito, é cerca de 10%. Que aqui já começa a ser mais interessante. No formato bimestral, que é 2 meses, eu vou fazer o inventário. Aqui ele foi apenas, deixa eu ver, 2%. E nós tivemos ainda um outro que foi do inventário, que seria um mensal, né? Nós temos aqui um mensal. Quanto tempo que ele fez o de mensal? Foi 7%. Né? Você pode observar que como o varejo corre do inventário, porque anual 37%. Né? Nós tivemos aí 37%, ou seja, um número expressivo. Depois de 6 meses, 25%. Depois começa a cair. Né? É importante observar como que isso dói dentro da gente quando se fala inventário. Mas não deveria doer, porque isso é o resultado da sua loja, o resultado do seu trabalho.
Mas por quê? Aí a gente precisa fazer um encontro onde explique como que você vai fazer o seu inventário, te explique direitinho o que você tem que fazer, a preparação da loja, principalmente tem que envolver o comercial, que é a baixa do estoque, controles e controles em cima disso para que você faça o inventário mais tranquilo, mais, muito mais favorável. E olha, para você ver, dentro desse grupo, nós tivemos ainda, e olha que não é um grupo tão específico do mundo de loja que nós temos hoje dentro, de supermercado, dentro do Brasil, só 3.212 lojas, que não realiza inventário, não faz inventário, não faz inventário. Não faz inventário, não realiza mesmo inventário. Ainda tivemos um número muito expressivo que é de 10%. 10% não faz inventário. Que para mim, se eu somar isso, para mim, anual, é a mesma coisa não fazer. Se eu fizer isso aqui, nós temos 47%, ou seja, quase 50% não faz inventário. O Ederson, anual faz. Esse anual, que geralmente é aquele que o contador solicita toda vez, uma vez por ano, o governo solicita que se entregue um inventário para ele saber o resultado, para ele poder compreender essa loja. E isso aqui muitas vezes é cobrado pelo próprio contador. E olha que coisa interessante. Se você perdeu 200, apareceu no seu relatório que você tinha 200 caixas de leite e aí 100 caixas de leite sumiu, eu vou ser sincero com você, em um ano você não lembra mais sobre isso. Por isso que o inventário ele precisa ser rotativo, ou seja, todo dia contar uma parte junto com uma equipe de prevenção de perdas, mesmo que você olhe para detalhes, por exemplo, no setor de precisos, poxa, vamos contar então, fazer o do açougue toda semana, porque o açougue vai ver o resultado dele, vamos fazer do hortifruti, vamos fazer toda semana, vamos fazer da padaria toda semana, para que conheça o resultado que faz desse setor. Isso vale a pena. Por quê? Porque você vai considerar qual o caminho que você está indo. Se você é da operação, você pode até estar falando assim, poxa, amigas, mas inventário é chato. Nós precisamos entender que isso é parte do nosso trabalho. Hoje nós precisamos entender que nós precisamos ter inventário. Você precisa ter consciência que você não pode avaliar o seu trabalho se você não faz nenhum inventário, se você não mede quanto que você está indo, se você não mede o seu resultado. Compreende isso? Então eu convido você a convocar aí, você gestor de loja, convocar a equipe, para você que é da operação, convocar e entender um pouco sobre isso, que você precisa começar a chamar para o inventário rotativo, sim. É muito mais fácil, menos doloroso e você pode fazer isso parcial dentro da loja. Devagar. E tem alguns modelos, por exemplo, tem alguns que usam, por exemplo, o produtos negativo. Então o produto caiu negativo, vão lá fazer uma avaliação dele. Eu não sou muito favorável porque quando ele cai nisso, provavelmente um problema já aconteceu antes, mas talvez pode estar muito distante para ser identificado. Mas você pode setorizar quais produtos que mais giram, fazer a contagem dele, ou produto de alto risco, fazer contagem deles com maior frequência. E também tem a lista de faltas, que todo repositor ou profissional ali do setor sempre está fazendo, que é a lista de falta que ajuda você a estar fazendo essas avaliações. Tá? Como que nós podemos aí, para a gente dar, pensando já no fechamento desse nosso encontro, porque eu sei que o tempo seus aí é pequeno, para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa perda, o que nós podemos fazer? Primeiro, é compreender a importância do inventário. O inventário está atrelado ao seu resultado. Se você não mede, você não conhece, não tem capacidade de saber o seu resultado. Se você não mede os seus números, você não mede o seu resultado. Se você não faz nenhuma fotografia de você, você não sabe se você está bonito ou feio. Você só fica imaginando. Hoje dentro do varejo isso é muito comum, a gente precisa quebrar um pouco isso aí. Tá? Estar atento a dois setores é muito importante como ação que você precisa observar como perdas. Quais são os setores? Frente de loja. Então, por favor, operadores de caixa, fiquem atentos às perdas. Por exemplo, se você tem balança no caixa, conheça todos os produtos que estão do hortifruti que você registra. Você precisa começar a conhecer
existe uma diferença entre a goiaba vermelha e a goiaba branca, perdão, sobre a banana prata e a banana nanica. Existem diferenças e você precisa identificar isso. Existe diferença de carnes, mas Ederson, eu não peso a carne já vai pesar, eu sei, mas você precisa identificar, porque pode haver extravio pelo furto de clientes, conforme eu mostrei, e ele começar a trocar etiqueta de preço de produtos, de uma picanha com um músculo, e ele colocar e você registrar como músculo e está saindo uma picanha verdadeiramente ali. Observar, se você vende cigarros, observar mais o estoque disso, sacola, boca de caixa, gente, a maior perda que tem hoje dentro de um supermercado ou qualquer loja de varejo, qualquer sacolinha, seja uma padaria, farmácia, material de fundo, sacola hoje é um desperdício muito grande que tem dentro da loja. Começa a criar campanhas para que motive as pessoas a levar a sua sacola retornável ou trabalhar com a caixa de papelão. Isso pode gerar para vocês melhores resultados. Fazer a medição disso. E principalmente, o operador de caixa tem muito controle ali com relação no que registra. Principalmente não, também, porque também tem a questão das notas falsas, que é uma perda muito grande. Talvez nós tenhamos que fazer um encontro da frente de caixa falando um pouquinho disso. Mas na frente de caixa, observa os registros, por exemplo. Se cada produto registra cada um código de barra, cada produto tem um código de barra. Para de fazer aquele 12 vezes essas unidades. Ederson, mas quando vier a caixa, sugiro a você que peça para cadastrar o código de barra de caixa que existe, já contando aquele volume, toda RP hoje tem isso aí, tá? Recepção de mercadoria, outro coração que precisa estar atento. Então, recepção de mercadoria, implementa a nota cega. Ederson, eu não sei o que é a nota cega. Pergunta para mim aqui que eu faço um vídeo para você explicando como funciona a nota cega, o que você precisa fazer. Ou vamos fazer um encontro de recepção de mercadoria para você entender um pouquinho sobre a nota cega, o que você precisa fazer. Então, identifica nessa nota cega para que você possa fazer o quê? Uma avaliação mesmo do que está recebendo dentro da mercadoria. Por favor, não deixe chapa entrar dentro do seu depósito. Se ele entra, tudo bem, não tem jeito, beleza. Só deixa ele até naquele ponto, mas se não tem jeito, não há muito o que fazer, porque você precisa prevenir essa perda de pessoas entrando dentro do depósito sem necessidade. Tá? Então, a recepção de mercadoria, eu acho que é um dos lugares mais perigosos que nós temos, que nós deveríamos cada vez mais na prevenção de perda, estar mais de olho aí. Controle de consumo interno, por exemplo, o açougue ou outro setor, padaria ou setor de mercearia vai pegar algum produto de limpeza para que ele possa estar limpando o setor dele. Isso precisa ser identificado. Então, monte um armário identificando que são os produtos ali para consumo interno, principalmente de limpeza. Swing de alimentação, também faça uma identificação. Faça todo com identificação, identifique isso. Agora, para esses produtos, para você que é do comercial, para esses produtos de limpeza que você compra diretamente para consumo, existe uma CFOP, converse com o seu contador próprio para isso. Parece que vocês pagam menos impostos, são isentos de alguns impostos porque é um produto já de consumo para você. Então, conversa, separe esse produto, faz uma identificação e deixa um responsável para isso, porque filho feio não tem pai, então faça a identificação, tá? E um dos setores que infelizmente está virando setor, também vai ter encarregado e tudo, é o trocas, que eu acho que também está tudo ligado com as perdas. Ali é um setor que nós deveríamos ter mais controles, identificar mais e sabermos por que está gerando essas trocas. Para mim, o setor de trocas tem que ficar mais visível possível. Em muitas lojas eu vejo escondido dentro do quartinho, escondido no galão. Ele tem que ficar visível para o gestor da loja ver, para o repositor ver, todo mundo ver. E organizado, obviamente, para quê? Para que as pessoas possam entender quais são os produtos que estão ali. Se você tiver condição, alimente o RP para isso, para o comercial poder, na hora de fazer o pedido, ele já identificar quais são as trocas e tomar as ações que precisam ser feitas. Aquelas que não têm condição de fazer, emite a nota de perdas e manda para a contabilidade e já faça uma limpa. Não deixe acumular, não deixe aquilo virar um transtorno. Troca é um setor que deve ser eliminado dentro da nossa loja. O que a gente precisa é sensibilizar todo mundo, você precisa entender que você precisa sensibilizar
todo mundo. Aí você precisa identificar mais quais são as perdas que estão acontecendo. Então, se você trabalha nesse setor, identifique, converse isso mais com o gestor da loja, você que é gestor, converse isso mais com a sua equipe, planejar como vocês vão eliminar mais essas trocas e acreditar mais na sua RP, ou seja, no sistema que vocês têm dentro da loja. Muitos da operação de loja não acreditam na RP. Isso é muito ruim. Então, eu convido você para você rever tudo isso aí, tá? Veja comigo então isso aí. Valeu, gente? Então, meu amigo e minha amiga aí que tá aqui comigo, vá no comentário, vê o que você achou, dá o joinha aí para mim, se inscreva no meu canal Ederson Varejo, lá tá no YouTube, no Facebook, no Instagram, não deixe de se inscrever, porque sempre eu vou estar dando dicas ali. E aqui essa dica é totalmente especial para você, você vai ver que esse link não está liberado para todo mundo, porque eu estou de forma aqui contribuindo para o seu melhor resultado. Converse comigo aqui e vamos trocar mais ideias. Forte abraço para você, Deus te abençoe imensamente. E eu lembro a você, o varejo precisa de pessoas como você. Tchau, gente. Valeu, meu amigo. Valeu, minha amiga.